O Leão já está treinando lá na Amazônia, né? No estado do Amazonas, em Manaus, no CT do Manauara Esporte Clube. Finalizou ontem a preparação para a partida contra o Amazonas nesta terça-feira na Arena da Amazônia. Amazonas e Mirassol jogam nesta terça-feira, 7 horas da noite, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Se aqui tá friozinho, lá tá mais de 30 graus, então tá diferentão o clima aí pros mirassolenses. O Amazonas tenta reencontrar o caminho da vitória após ter vencido o Santos em casa, perdeu pro Ceará fora e empatou em 1-1 com o Paysandu em casa. Além disso, nesse meio tempo, enfrentou o Flamengo e acabou sendo eliminado e trocou de técnico na Copa do Brasil. Saiu Adilson Batista e retornou o Rafael Lacerda, que vai reestrear contra o Mirassol. Ele foi responsável pelo acesso à Série C em 2022 e saiu na temporada passada. Já o Mirassol chega em grande fase, em uma sequência de 5 jogos sem perder, com 3 vitórias e 2 empates nessa série. Na rodada passada derrotou o Ituano por 2-0 e chegou a dormir no G4. Porém, os concorrentes venceram e o time está a 1 ponto atrás do grupo de acesso. Em caso de vitória sobre o Amazonas, o Leão alcança os 14 pontos e fica entre os 4 primeiros. Depois do anúncio da sua volta na sexta-feira passada, o técnico do Amazonas, Rafael Lacerda, teve poucos dias para arrumar a equipe para esse duelo. Por conta disso, deve manter a mesma base que vinha sendo utilizada por Adilson Batista. Para esse duelo não poderá contar com o zagueiro Miranda, que foi expulso no último duelo contra o Paysandu. Alvarinho deve ser o escolhido para o lugar. Provável time do Amazonas para enfrentar o Mirassol é Marcão, Patrick, Alvarinho, Diogo Silva e Fabiano, Xavier, Wendel e Rafael Tavares, ex-jogador do Mirassol, Diego Torres, depois Enio, Sassá e Matheus Serafim. Já o Mirassol terá força máxima para enfrentar o Amazonas. O único desfalque até então era o volante Yuri, que se recuperou de uma lesão na panturrilha e já está apto a retornar. Sem nenhum suspenso também, Mozart terá todo o elenco à disposição. A única dúvida no 11 inicial é no meio-campo na disputa entre Chico Kim, que foi titular contra o Ituano, e Gabriel, provável time, Alex Muralha, Lucas Ramon, João Vitor, Luiz Otávio e Varley, Neto Moura, Danielzinho e Gabriel, Negueba, Fernandinho e De La Torre. Depois dessa maratona de jogos em um curto espaço de tempo, o Mirassol ganhou mais de uma semana, né, para descansar e se preparar para o próximo compromisso na Série B da terça-feira, nesta terça-feira diante do Amazonas em Manaus. O período de folga foi comemorado pelo técnico do Leão, Mozart, que falou em aproveitar o tempo para recuperar jogadores tanto física quanto mentalmente. Ouça. Quando você tem uma semana cheia, principalmente depois de uma sequência de 3 jogos, né? É importantíssimo a recuperação dos jogadores, a recuperação de alguns desconfortos de alguns jogadores. Nós conseguimos fazer isso bem, treinar e repetir as coisas que a gente vem fazendo muito bem e corrigir as coisas que não estamos fazendo tão bem. E mesmo ganhando jogos sempre tem coisas para corrigir, mas principalmente é um período de recuperação mental, inclusive, né? Uma semana com 3 jogos é sempre uma semana que exige muito do jogador. Temos de novidade, tem a volta do Gabriel no lugar do Chico, e ainda nós temos mais 2 sessões de treino até o jogo de terça-feira, e aí tomar a decisão para quem vai iniciar, né? Bom, o Mozart também falou sobre as opções boas que ele tem no banco de reservas, inclusive falou nominalmente de alguns jogadores, como o próprio Isaac e o PH, que entraram bem na última vitória contra o Ituano. Não só o Isaac, né? Os jogadores que vêm entrando, né? O próprio Quirino, no último jogo entrou o Arthur, o Gabriel entrou descansado e entrou muito bem. É muito importante esses jogadores que entram, seja para sustentar o resultado, seja para reverter, né, uma situação ruim do empate. Enfim, os jogadores vêm entrando muito bem. Esse jogo do Amazonas, especificamente, nós estamos considerando, inclusive o clima, né, de umidade. É um clima diferente do nosso, apesar de aqui ser muito calor, mas é um clima mais seco. Manaus é muito úmido, né? Então, tanto é que no jogo contra o Flamengo teve 2 paradas técnicas
né, durante o jogo, e o jogo sendo 9h30 da noite, né, 8h30 lá, né, mas 9h30 para nós aqui, então mostra que é um clima diferente, que nós vamos ter que nos adaptar rápido, tanto é que nós vamos chegar 2 dias antes justamente para ter essa adaptação, não é o ideal, mas já ajuda. Então até para escalar o time, nós temos que considerar inclusive o clima, né? Então, mas nós estamos preparados, é um jogo muito importante para nós, né? Apesar da dificuldade, né? Até o Amazonas venceu o Santos na casa dele, né? Fizeram, e vem fazendo bons jogos, né? Teve mudança de treinador, enfim. Nós vamos ter que nos adaptar rápido a esse jogo, né? Alguma surpresa que possa acontecer, né? E ter desempenho novamente para trazer pontos para Mirassol. Mirassol só perdeu na estreia nesta Série B, está invicto a 5 jogos, mas ainda não venceu longe do Maião. Mozart falou sobre isso. Eu olho sempre o desempenho assim, evito um pouco olhar a tabela, resultado. É óbvio que nós vivemos de resultado, mas eu, quando vou analisar um adversário, olho sempre o desempenho. E o Amazonas, vem tendo um desempenho importante, né? Agora, com mudança de treinador, a gente vai meio que no escuro, assim. Nós estamos tentando buscar informações do treinador da última equipe, que foi o Barra, né? Eles fizeram alguns jogos na Série D, aí nós fomos buscar algumas informações, mas ele vai ter três sessões de treino, então não acredito que aconteçam mudanças drásticas na equipe, né? Até porque o Amazonas vinha jogando bem, né? Então não vai ter mudanças na forma de jogar drásticas, mas sempre vai ter alguma coisa ou outra diferente. Então nós temos que estar preparados para tudo. Nós preparamos esse jogo para enfrentar algumas situações, né? E mais do que isso, assim, nós temos que realmente, durante esses 100 minutos lá em Manaus, fazer um jogo sólido. Fortes na defesa, humildes na defesa, solidários na defesa, e aí tem posição técnica, né? Tem posição técnica, enfrentar inclusive o calor, que é um calor diferente do nosso, enfim. Nosso time é um time experiente, que esses jogadores já jogaram em N situações, então nós temos que estar preparados para tudo, sabendo da dificuldade do jogo e a importância que é o jogo para nós, né? Nosso time está bem consciente em relação a isso. Como o nosso campeonato a gente sempre faz baseado em jogo a jogo, nós vamos tratar esse jogo como uma grande decisão, que realmente ela é, né? Apesar de ser somente a 7ª rodada, mas nós vamos encarar esse jogo como ele merece ser encarado, como uma grande decisão. Amazonas e Mirassol se enfrentam então hoje às 7 horas da noite na Arena da Amazônia em Manaus, com a transmissão da TS Rádio Mirassol. Se conecte com a gente a partir das 18h30 para saber das informações preliminares e todo o jogo para vocês curtirem na jornada esportiva Edivar Villa.